Muito bom, a gente conseguiu restabelecer contato com o Pedro Neville, que agora está ali na região da Lagoa, e o Pedro Neville, que nos adiantou agora há pouco, que ia trazer aqui dados exclusivos sobre os cortes dramáticos, drásticos nos orçamentos das gestões aí da Prefeitura do Rio de Janeiro para combater a enchente, né, Pedro? Diga lá. Sim, Burnia, bom dia para você mais uma vez, bom dia a todo mundo que está chegando, ligado no noticiário nessa manhã. A gente traz esse levantamento feito pela Globo News no site da Transparência da Prefeitura, que indica que 5 dos 6 órgãos que poderiam ajudar a prevenir enchentes, ajudar a população do Rio de Janeiro, tiveram cortes drásticos de 2016 para 2018. Vamos ver então os gráficos que a gente preparou, as artes na tela. Por exemplo, em relação a Rio Águas, que é o principal órgão de prevenção de enchentes, a gente vê que o valor liquidado, quer dizer, o que foi gasto em 2016, foi 423 milhões de reais. Para 2018, caiu mais da metade, então chegando a 186 milhões de reais. A previsão para 2019 é ainda menor, 104 milhões. Mudando a página, a gente tem GeoRio, responsável pelas encostas aqui da cidade. Valor liquidado lá em 2016, 125 milhões de reais, corte de 66%, 2/3 em relação a 2018, 42,9 milhões de reais, previsão de 7 milhões de reais, Burnia, para 2019. Secretaria de Conservação, na próxima página, valor liquidado em 2016, 416 milhões de reais. Para 2018 caiu para 233 milhões de reais, corte de 44%, previsão de 227 milhões para 2019. O orçamento agora em relação ao Centro de Operações, que foi inaugurado em 2012 para dar respostas rápidas em situações de emergência, de risco. Lá em 2016, 22 milhões gastos, caiu para 7 milhões em 2018, corte de 68%, previsão de 13 milhões de gastos para 2019. Próxima página agora, 7 Rio, mais um órgão aí com corte drástico no orçamento. Valor liquidado em 2016, 228 milhões, caindo para 2017, 175 milhões, chegando a 155 milhões em 2018, quer dizer, 32% de 2016 a 2018, previsão de 194 milhões, subindo um pouquinho para 2019. E aí no próximo gráfico a gente vê que a Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, responsável pela limpeza das ruas, foi a única que não teve redução. Em 2016, 1,8 bilhão de reais gastos em 2016. Para 2018, 1,9 bilhão. E a previsão para 2019, 1,9 bilhão também. Agora, isso sem a inflação, sem contar a inflação. Quer dizer, então não teve um aumento. Foi ali, a gente vai gastar mais, só que o dinheiro hoje em dia está valendo menos do que em 2016. Converso agora, como a gente prometeu, com o Gustavo Cunha Melo, especialista em análise de risco, gerenciamento de risco. Gustavo, bom dia. Bom dia. De que maneira esses cortes afetam a vida do carioca? O carioca tem que entender que, além desse valor ter sido cortado, ele já estava, nos anos anteriores, muito aquém da necessidade. Quer dizer, o carioca tem que... O prefeito deveria conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi construída sobre mangues e alagadiços, regiões que são alagáveis, que são constantes enchentes e inundações nas mais diversas chuvas. Desde 1700, estou falando do século XVIII, a gente tem registro de inundações na cidade. Na década de 20, 30, 40, vários são documentados. Então ele joga agora a culpa no aquecimento global, tenta passar a ideia de que houve um pico, um máximo além das médias históricas. Realmente houve uma chuva severa, uma chuva forte, mas isso não é uma novidade. E a gente não tem que entrar nessa discussão de aquecimento global ou não. Isso aí é para os cientistas. O que nós queremos da prefeitura é gestão. E não pode se tentar jogar a população num debate científico, quando na verdade a gente quer gestão. A imperícia, a imprudência, a negligência dos nossos gestores fazem com que uma cidade que deveria ter piscinões,
deveria ter a Defesa Civil nas áreas de risco, medindo as trincas das casas, dos barracos, das construções que estão em áreas de risco, para ver se está aumentando a trinca, se houve movimentação de terreno. Esse tipo de coisa tinha que ser feito constantemente. A área de risco não é estática, ela é dinâmica, ela muda. Então, caberia à Prefeitura a gestão sobre elas, e caberia a GeoRio fazer as obras de contenção de encostas e até ter um protocolo no centro de operações para atuar desde que você tivesse pluviômetro e sensores de umidade nas encostas para saber essa encosta vai cair mais rápido do que outra. Então vamos atuar naquela encosta em detrimento de outras. Então esse tipo de gestão é o que a gente espera da Prefeitura e não uma discussão científica para arrumar culpados, quando na verdade a culpa está na gestão. Gustavo Cunha Mello fala sobre a necessidade de manter atualizadas as áreas de risco. Por exemplo, no Morro da Babilônia, onde morreram 3 pessoas, não soou o alarme, segundo os moradores, porque depois o prefeito, pela explicação dele, disse que não choveu o suficiente para soar o alarme lá. Então é preciso haver, de fato, uma melhor atualização dessas áreas de risco. E quando a gente fala de atualização, para ficar bem didático para o carioca, a gente está falando o seguinte: não adianta soar alarme. Quando eu vou mandar as pessoas saírem de casa e irem para uma área protegida? Qual o volume de água necessário? 40 milímetros, 50 milímetros? Quando eu sei que vai cair ou não, que vai desabar ou não, que o risco está iminente? Com sensores de umidade instalados, essa tecnologia não é cara e já existe. Ela está instalada, a nossa engenharia tem isso. Quer dizer, sensores de umidade nas encostas, nos morros, e pluviômetros, e a população treinada, porque não adianta nada eu colocar o equipamento e não treinar a população, e medir as trincas. As pessoas vão medir, elas falam com a Defesa Civil. O centro de operações poderia coordenar isso. E aí você usa a infraestrutura instalada, estou falando de caminhão, trator, homens espalhados pela cidade, que não adianta você ter ontem, no dia da chuva, anteontem, perdão, 20 pessoas quando você tem um efetivo de 200. E outra, também não adianta ter 200 concentrados num único ponto, eles precisam ficar espalhados para poder agir nas regiões. Isso daí é planejamento, mas também é você ter investimento nos equipamentos, no treinamento das pessoas. E estou falando aqui, não é de construir Minha Casa Minha Vida, que seria o ideal, tirar as pessoas da área de risco. Estou falando de gestão, de um paliativo para poder não ter perda de vidas, para as pessoas não morrerem, senão toda chuva vamos ficar vendo a mesma coisa acontecer. O Burnier quer fazer uma pergunta e falando sobre essas 20 pessoas, só para atualizar a quem eventualmente não tenha visto a notícia nos últimos dias, assim que começou a chover e começou a inundar ali a região do Jardim Botânico, o prefeito, por telefone, disse que já tinha 20 funcionários nas ruas. 20. E, inclusive, ele fez uma meia-culpa ontem, admitindo que, de fato, a prefeitura e os funcionários demoraram a agir no momento desse temporal. Burnier, você quer fazer uma pergunta, né? Isso sim. Bom dia aí para o Gustavo. Perguntar para ele o seguinte, Gustavo, para onde foi esse dinheiro? Agora há pouco o Pedro Neville mostrou uma série de artes aqui que nós colocamos, uma redução que começa em pelo menos metade do orçamento, pelo menos, tem cortes muito maiores, inclusive, em 5 dos principais órgãos, né, que podem ajudar a combater enchentes, a ajudar a vida das pessoas numa situação dessa como a hoje do Rio de Janeiro. Para onde foi esse dinheiro, Gustavo? Pois é, exatamente, Burnier. Burnier lembra que esses dados que eu passei dão conta de que pelo menos metade do orçamento foi cortado nesses órgãos tão importantes. Para onde teria ido esse dinheiro, né, Gustavo? Aí a questão da gestão, eu não tenho como emitir juízo de valor sobre o dinheiro, onde foi aplicado ou não. O que a gente pode falar, Burnier, para o carioca ficar ciente e poder cobrar das autoridades é o seguinte: exemplo, a Praça da Bandeira sempre foi uma região, historicamente, que alagava. Ela não tem nada a ver com aquecimento global ou com um pico de chuva, etc. Ali é uma confluência de rios da região da Grande Tijuca. Sempre alagou e vai continuar alagando. Nós construímos um piscinão ali que arrecada a água em chuvas severas e joga no Canal do Mangue, com bombas, com tecnologia. Isso diminuiu a severidade. Não quer dizer que não continua caindo muita água ali. Até porque geograficamente vai continuar caindo água ali.
mas a gente tem um projeto de engenharia que trata isso e que diminuiu a severidade do Carioca. Você não vê mais carros boiando e grandes profundidades de água em grandes chuvas ali na Praça da Bandeira. A mesma coisa deveria ser feita no Horto, Jardim Botânico, na região da Lagoa de Marapendi, no centro, que são alagadiços. Nós construímos uma cidade em cima de um mangue, em cima de áreas alagáveis. Deveríamos construir drenagem, porque as nossas galerias são da época do Império, e deveríamos construir esses piscinões para minimizar o transtorno para o carioca, para você ter locomoção, para você ter ir e vir na cidade, até para permitir as equipes de resgate, as equipes de bombeiros, as ambulâncias, etc. Muito obrigado, Gustavo, pela entrevista. Gustavo, que pacientemente esperou aqui para a gente conversar, porque ele vai precisar agora pegar um voo, mas